Pessoal, estou muito ansiosa, aqui é o meu coração, porque eu fui convidada para mediar essa conversa maravilhosa no primeiro Cria Debate da Cria Coragem. A Cria Coragem, ela é uma plataforma que comunica sobre a violência e exploração sexual contra crianças e adolescentes. Não só a exploração sexual, né? Qualquer violência contra criança e adolescente. E recentemente, a sociedade inteira se mobilizou aí por causa do vídeo do Felca, porque a gente viu aquelas imagens medonhas, né, de exploração de crianças sendo usadas de uma maneira vexatória, vergonhosa, explícita. E foi tanta a revolta da população que a gente até conseguiu aprovar uma lei que nós já estávamos, nós, defensores da infância, que vocês já vão conhecer, essas convidadas incríveis, nós já estávamos tentando aprovar essa lei faz tempo, não é que a lei surgiu assim, teve gente que achou, agora tem lei, não, a gente já queria aprovar, só que não tínhamos força, né, sem a mobilização da sociedade, os políticos iam deixando ela para depois, mas agora a gente conseguiu. E você achou o que da lei aí do ECA Digital? Tem alguma coisa que você ouviu sobre isso? Você achou difícil de aprovar? Alguma polêmica sobre essa questão que você teve que enfrentar? Bom, como você falou, Sheili, esse tema a gente já vem discutindo há um tempo, né? Tanto é que a lei foi aprovada no Senado em 2022, né? O projeto de lei foi aprovado em 2022 e ficou parado esse tempo. Então, o que a gente percebia? Primeiro, a falta de prioridade, né, dentro do Congresso Nacional para a pauta. Eu acho que isso é importante a gente dizer, porque a nossa Constituição deixa claro que criança e adolescente é prioridade absoluta, então, em tese, todos os projetos de lei que estão no Congresso Nacional deveriam ser prioridade absoluta, né? A gente tem um marco, né, que é o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, que completou 35 anos agora em julho, e eu falo, né, que presente para a gente ter o chamado ECA Digital nesse marco aí dos 35 anos. Eu acho que essa questão é muito importante porque muita gente diz assim, não precisa de lei, já tem lei. Já tem Estatuto da Criança e do Adolescente, já tem lei, por que a gente tem que regular a rede? Eu ouvi muito isso, sabe? Só que fala isso quem não teve que usar a lei, porque eu já acompanhei casos de mães que tiveram, por exemplo, todas as fotos dos seus filhos roubadas por pedófilo condenado, tipo, o cara está na cadeia, descobre que tem um perfil dele que roubou todas as imagens de uma criança específica para ele se passar por criança e assediar outras crianças. E aí você vai atrás do Instagram, que no caso era no Instagram, vai atrás de advogado, vai atrás do Ministério Público, levou 1 ano e meio para sair do ar um perfil. Então quem fala que tem lei é porque não precisou usar, porque não é automático, porque existe a lei no mundo físico, para a TV, para o rádio, que existe na internet. Então, para mim, isso é muito importante que você falou, né? É importante ter o ECA digital, já que nós temos o ECA, não é a mesma coisa. Se a gente não tivesse esse conjunto de leis que foi aprovado agora, nós vamos continuar tendo essa problemática. Então agora eu quero que Márcia me conte se ela acha, porque é claro que essa lei não vai mudar tudo, né? Ela ajuda, mas tem muita coisa para ser feita. O que você achou dessa lei e se ela vai impactar no seu trabalho? Conta um pouco pra gente do seu trabalho também, que eu admiro demais. Vou começar a falar que é legal a gente pensar nessa coisa do tempo, né? Porque a gente vive falando assim, dá uma retomada, né? Você falou que começou essa discussão em 95, que o ECA tem 35 anos. Eu sou uma mulher de 40 anos e que transitei por vários territórios, né? Vários territórios, assim, de difícil acesso. Então, eu saio lá do Tocantins, na década de 90. Minha família é uma família migrante entre Pará, Tocantins, Maranhão e que vem parar numa favela que fica dentro do Morumbi, né, o metro quadrado mais caro da cidade de São Paulo, e que é um território, assim, que de cara quando eu cheguei, criança, na década de 90, aí com 12, 13 anos, já foi uma violência extrema. E aí quando eu chego, que eu vejo prédios de alto padrão e uma favela sem um mínimo de saneamento básico, e a gente ali, aquilo já me confronta, eu criança. E aí, a partir daquele momento, com 12, 13 anos, eu, criança, começo a me mobilizar junto com as outras crianças desse território para dizer assim, não, a gente não quer continuar vivendo assim. E a partir dali, a gente foi fazendo um movimento, que daí foi quando constituiu a coletiva que eu faço parte até hoje, que tiveram as organizações sociais, né, de base, comunitária, que começaram esse movimento de proteção à infância. A partir dali a gente começou a pensar que formas que a gente pode lutar nesse fronte, né, a partir desta realidade. Né? Então aí a gente começou a se envolver com a arte, com a literatura,
enfim, buscando as brechas para poder romper esse ciclo de violência. Mas quais são os instrumentos que a gente oferece para uma mãe trabalhadora, escala 6x1, para ela poder acompanhar minimamente o que a sua criança... Eu tenho uma filha de 5 anos. Eu não trabalho escala 6x1 hoje, né? Graças a muitos movimentos de muitas mulheres que vieram antes de mim para que eu não pudesse trabalhar a escala 6x1 hoje. Mas quais são as possibilidades? A gente tem um instrumento que eu acho que é super importante, mas hoje como que a gente vai conversar com a mulherada da quebrada, conversar com as famílias dos quilombos, das aldeias, enfim, de toda essa multidiversidade de território, para a gente poder formar e dizer, eu pelo menos estou circulando nas favelas, não estou escutando nenhuma mãe, e perguntei para umas 3 professoras antes de vir aqui o que elas achavam, né, da ECA digital e tal, e elas ainda não estão sabendo. Então, assim, aquele papo que a gente está batendo, né? Com quem que a gente está conversando sobre proteção à infância? Estamos conversando entre nós, tá chegando na base? O que está chegando na base? Quais são as condições para que essa base use esse instrumento? E outra coisa, né? Que aí é outro movimento, depois eu falo, que é em que medida a gente está escutando as crianças e os adolescentes em relação a tudo isso. Eu fiquei pensando, você está falando, eu estou pensando nas aulas que eu dou para criança de 6 a 12 e muito aparelho, assim, às vezes SESC, às vezes é da prefeitura, ACM, sobre os perigos no digital. E realmente os pais têm muita dificuldade até de saber que eles existem ainda. A gente está tentando proteger as crianças de um perigo que a sociedade não sabe que existe ainda, mas as crianças me falam coisas absurdas. Não, e eu fico pensando também, né, gente, essa coisa que a gente fala tudo hoje também envolve alfabetização, né? Mas vamos pensar no analfabetismo funcional digital das famílias. Eu tô pensando, uma mãe que tá lá no interior, lá de uma comunidade ribeirinha, enfim, que tem um celular, né? Que chegou o celular, já tá chegando, já chegou. E que daí, poxa, ela nem consegue acessar direito esse instrumento. Mas a criança, ela é muito ligeira. Ela aprende muito rápido. E, de fato, a mãe, muitas vezes, não consegue acompanhar esse raciocínio. E, às vezes, a professora também não, nessa escola. É isso. E para a mãe e para os pais, às vezes, é uma conquista conseguir dar um aparelho celular para a criança, até numa ideia de que ela não vai ficar para trás em relação à tecnologia. Justamente. Então, e para os pais, às vezes, é muito bom, né? Como para os adultos é muito bom usar rede social, por exemplo, eu tenho um comércio, eu coloco ali, eu vendo por ali. Para ele, a experiência dele está sendo boa. Então, ele não consegue entender que para um adolescente, para uma criança, essa experiência vai ser muito diferente, né? Vai moldar esse cérebro em desenvolvimento de um jeito muito diferente. Vamos lá, Alicia! Já nem tem mais, já até esqueci a pergunta. Não, a pergunta é, o que você achou dessa lei aí e um pouco da tua trajetória para chegar até aqui? Acho que foi muito importante a gente discutir que crianças e adolescentes não vão sair das telas. Nós não vamos sair das telas. Nessa mesa com a gente tem uma tela agora, né? A gente não vai sair das telas, crianças e adolescentes não vão sair das telas. Então a lei não é sobre isso, não é sobre retirar esse espaço ou a criança ou o adolescente desse espaço. A lei é sobre o que essa criança está produzindo e alimentando e principalmente sobre o que ela está recebendo. Então é muito interessante, eu sou a Alicia, eu sou diretora da Cria Coragem. E é muito interessante a nossa trajetória nessa pesquisa, porque a gente produziu um podcast sobre grandes histórias brasileiras e revoluções e levantes liderados por crianças e adolescentes. E a gente tem um episódio só sobre o espaço digital. E o espaço digital, ele não é ruim. Ele está sendo utilizado para vulnerabilizar crianças e adolescentes muitas vezes. Mas ele por si só pode ser uma ferramenta de mobilização muito grande. E estamos aqui pensando como é que a gente pode somar na luta delas, como é que a gente pode lutar lado a lado das crianças e das adolescências, das diferentes infâncias e adolescências, mas a gente sabe que eles também se levantam no espaço digital. Isso é muito interessante. Além dessa lei, a gente tem outras leis ao longo do tempo que foram sendo implementadas. Então a gente teve a proibição do celular na escola, que é algo que impacta mais diretamente o adolescente, né? Você quer comentar essa lei, Márcia? Não, a história da proibição do celular. Isso. Não, primeiro eu queria falar uma coisa, é que a gente tá aqui no bate-papo, né? Sim. Que é do rolê das telas, né? Por favor. Quando começou esse papo, né? Zero tela, eu falei assim, gente, e aí veio a pandemia, né?
Nessa época da pandemia, a Tereza estava nascendo. Tereza nasceu, depois de um mês veio a pandemia. A Tereza nasceu prematura. E aí, assim, depois de algum tempo, o pai dela voltou para Camarões, que ele é camaronês. E assim, a forma que a gente tinha de se comunicar era pelas telas. E aí as minhas amigas, as mais contra a tela, falavam, não pode dar tela para criança com menos de 2 anos, né? Proibido, proibido. Eu falei assim, azedou, né? Porque assim, como é que a Tereza vai conversar com o pai, né? Assim, e aí eu fiquei refletindo sobre isso. E aí eu acho que um pouco falar disso também, porque eu nunca chego numa mana de quebrada, de comunidade, e falar assim, é extremamente proibido você dar tela pro seu filho. Não, a conversa não é por aí. A conversa é, tá, mana, o que a menina tá assistindo? Quanto tempo fica? Como que a gente qualifica essa Isso conversa? é importante. Como que a gente qualifica a conversa Porque sobre assim, você traz uma questão importante, que a criança está na tela, principalmente você pegar uma criança, um adolescente da periferia, diz muito sobre a ausência do Estado nesse lugar. É o que você falou, a falta de política pública, muitas vezes, de você não ter esporte, de você não ter aquela atividade no contraturno da escola, né? Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente fala, né? É direito, né? Quais são os direitos de criança e adolescente? Esporte, cultura, lazer, educação. Só que nem todos esses direitos são assegurados, né? Você não tem uma escola em tempo integral, em condições que deveria ter, e nem tem para todo mundo. Você não tem o esporte. Então, muitas vezes, essa mãe dá o celular para o filho numa perspectiva de proteção. Sim, eu penso no que Karina trouxe também. É muito importante a gente falar como as infâncias não são grupos separados da sociedade, né? Vocês trazem todos esses temas e eu penso nessa mãe, nessa família. A Karina fala e eu penso, proteger a infância é muito interseccional, porque é pensar no fim da escala 6x1. Sim. Quando a escala 6x1 de trabalho termina, a gente tem tempo de qualidade para ver as crianças crescerem. Não é uma luta de grupos separados, assim. Quando a gente fala nessa proteção à infância, a gente está tentando trazer esses assuntos muito interligados, porque tem a ver com o nosso bem-estar como sociedade, né? Falando sobre isso, eu ia perguntar sobre a lei de escuta protegida, porque ser escutado é uma necessidade humana, básica, universal. Todo mundo precisa ser escutado, né, nas suas angústias. Eu trabalho muito com vítimas de violência e às vezes o que a pessoa precisa é ser escutada. Ela precisa poder falar daquilo sem que alguém venha questioná-la, sem que alguém venha para cima dela, né? Por isso que eles pediram para ser escutados em relação ao celular. A gente sente falta de não participar, pelo menos dando a nossa opinião, mesmo que a gente não consiga mudar tudo, que a gente pelo menos seja escutado. E existe essa lei já da escuta protegida, que eu queria saber o que vocês acham e se ela pegou enquanto lei, né? Porque pra mim, a gente tinha que ter um curso básico. Vai trabalhar com criança e adolescente numa escola? Tem que ter ECA, tem que ter, né, direitos da criança e do adolescente, e tem que ter escuta protegida e prevenção ao abuso. Como é que a gente não tem isso, Karina? Pois é um desafio. A lei da escuta protegida, né, ela acabou levando esse nome, né, ficou conhecido como Lei da Escuta Protegida. Ela nasce num contexto de enfrentar principalmente a revitimização. Por quê? Se a gente olha para o sistema de garantia de direitos que o ECA traz, né, lá para a gente, uma criança ou um adolescente, né, que vivia uma situação de violência sexual, ele falava no mínimo 8 vezes, as pesquisas mostravam para a gente, dessa violência. E a cada fala, ele revivia essa violência. Então ele tinha que falar, contava para a professora, né, que é o lugar onde eles mais revelam, que a gente chama da revelação espontânea, mas ele contava também para o conselheiro tutelar, para o agente de polícia civil, para o promotor, para o juiz e depois para quem estava lá na rede de proteção que iria fazer o atendimento, por exemplo, desse adolescente, dessa criança. E isso mostrava que era colocar, né, essas infâncias e essas adolescências num sofrimento mesmo, novamente. E aí a lei veio para dizer, né, o nosso sonho é que a criança fale uma única vez. E essa fala siga, né, o que a gente chama o circuito da proteção. Ela sirva para responsabilizar o autor da violência, ou a autora, e para proteger a criança. Só que é muito desafiador, porque você precisa aprimorar toda a nossa rede para dar conta disso. E é o que a gente vem lutando há alguns anos, né? A lei é de 2017, ela entrou em vigor em 2018 e agora o Ministério da Justiça deve lançar, recentemente, ele está revendo o que a gente chama do pacto para a implementação da lei.
onde reúne ali todo o sistema de justiça, o Conselho do Ministério Público, o Conselho Nacional de Justiça, das defensorias públicas, os ministérios, para poder a gente conseguir fazer com que a lei possa ser implementada no município pequeno. Porque se a gente pensa numa grande metrópole, como São Paulo, Brasília, Rio, você tem ali todos os dispositivos. Mas se você vai no município pequeno, o que você tem lá enquanto rede de proteção? Então, hoje, o pacto está sendo revisto, né, que a gente chama Pacto pela Implementação da Lei, para que a gente pense um fluxo para essa lei lá no município pequeno, mas também no município médio e na grande metrópole, que é onde a gente tem conseguido fazer com que ela aconteça. É muito complexo, é desafiador, mas é um passo importante. Deixa eu só explicar um pouquinho para vocês o que quer dizer escuta protegida. Talvez o pessoal não conheça. Que é assim, existe a revelação espontânea de violência, que eu posso chegar então para minha professora, que é a Karina, e eu digo, prof, meu pai me bateu. Não precisa ter acontecido com a criança, pode ter acontecido com outra. Ela presenciou. Ela viu que outra criança sofreu bullying, por exemplo. Ó, eu vi não sei quem chamando ali nossa colega disso, daquilo, ela saiu chorando, então eu venho e conto para a professora. A lei da escuta protegida vai dizer como que ela tem que receber esse meu relato. O que ela deve ou não deve falar. Seja para não me induzir, para não ficar questionando, porque a gente tem uma mania de investigador, né? A gente acha que a gente é investigador, a gente vai falar, mas como foi? Mas tem certeza que foi? Como? Gente, a gente não é, professor não é investigador e não é polícia. Você só tem que, essencialmente, só para vocês saberem, é só escutar, isso, ver se a criança quer falar mais alguma coisa e anotar aquilo que aconteceu para encaminhar. Você não vai perguntar se realmente aconteceu, quem foi que... Você não tem que ficar enchendo a criança de pergunta. É só o que ela quiser revelar, você vai anotar tudo e depois você vai para outra instância. E é isso que você falou, Shelly, você resumiu muito bem. Ela para, né? É ouvir sem julgar, acolher e encaminhar para a rede de proteção. Então, outra coisa que eu queria que você explicasse agora, o que é a rede de proteção? Quando a gente fala encaminhar para a rede de proteção, pensando que você é a minha professora, que eu cheguei lá e falei, professora, aí você, digamos, você fez tudo certinho. Você pegou, ouviu o meu relato, não ficou me inquirindo, porque a gente faz isso até com vítima adulta, né? Faz. Você pegou e anotou, escreveu isso. Como que você aciona a rede de proteção? Na realidade, a rede de proteção somos todos nós, né? A escola também é rede de proteção, importante a gente ressaltar isso. Mas existem dentro da rede alguns órgãos que são responsáveis para fazer o quê, gente? Assegurar a proteção dessa criança, então vai garantir para ela o quê? Um atendimento, para ela, para a família, se precisar. E vai ter o outro lado da rede, que entra ali a delegacia, o Ministério Público, a Defensoria Pública, o juizado, né, a Justiça da Infância e Adolescência, que vão assegurar que aquelas pessoas que cometeram alguma violência contra essa criança respondam por isso. E aí você tem o Conselho Tutelar, né, que é o que a gente chama dentro do Estatuto da Criança, que veio para assegurar que esse direito seja garantido ali imediatamente. E, em tese, gente, a lei fala que quem tem que sair da casa é quem violenta. Mas, como você falou, o mundo ideal é um, o mundo real é outro. O que a gente mais vê acontecendo? Tira-se a criança, procura algum adulto ali da família que possa ficar com essa criança, ou, na pior das hipóteses, na última hipótese, ali, se não tiver ninguém, ela vai para uma instituição de acolhimento, que antigamente se chamava abrigos, né? Hoje a gente chama de instituições de acolhimento. E aí eu faço um apelo muito grande para vocês, né, que estão nos assistindo. Quando uma criança revelar uma situação para vocês, acreditem na criança. Isso é muito importante. Eu acho que uma das coisas que eu vejo de maior sofrimento nas pessoas que a gente atende hoje, tanto homens, né, é importante dizer que a gente também tem as violências contra os meninos, é dizer, ninguém acreditou em mim. Ninguém acreditou em mim. Então, assim, acreditem na criança. A criança não mente, não inventa sobre isso. Eu acredito que a gente não reconhece criança e adolescente como ser humano digno de direitos. Então existe uma ideia muito comum no Brasil e no mundo de que a criança e o adolescente não são seres humanos com direito, eles são propriedade da família. E aí eu vou dar um pulo para você, Alice. Eu quero saber o que você acha disso nessa pesquisa que vocês fazem. Muito interessante falar sobre isso, tristemente interessante, né? Porque a gente tem que parar e refletir. Na nossa pesquisa, muitas pessoas nos contaram essa reflexão de como a nossa sociedade pede indivíduos úteis, corpos úteis, mas a vida não é útil nesse sentido do capitalismo, da economia, como ela se dá, né?
nesse sentido a vida não é útil, os corpos não têm utilidade nesse sentido. Os corpos têm muita utilidade, a gente produz, a gente passeia pelo mundo, se relaciona, planta, colhe, cria, tem muito sentido da gente estar aqui. Mas essa ideia de utilidade da vida e dos corpos, quando aplicada na infância e na adolescência, ela ganha outra proporção. Porque a criança, inclusive, não é esse ser trabalhador que está produzindo capital, né? Então, acho que parte um pouco dessa ideia, então a criança não é útil nesse sentido, e a gente vive num país onde várias crianças estão produzindo capital, infelizmente, né? Tem suas existências e seus corpos utilizados em produções diversas. 1.400.000 crianças em situação de trabalho. Perfeito. Sim. Saiu essa semana Perfeito. um relatório. Essa criança tem que ser útil, né? E isso de que a alguma gente tem lei proibindo o trabalho. Imagina se nem lei tivesse, né? Perfeito. Acho que parte um pouco dessa premissa que é social, que, de novo, rege a todos nós, né? E não só as crianças e os adolescentes. Então, a gente tem que trabalhar essa ideia para desmontá-la. E, como sociedade, nenhum dos nossos corpos tem que ser útil, muito menos desses corpos de existências em formação cognitiva, informação cultural, né? Eu acho que parte um pouquinho dessa ideia. Do outro lado, o que é muito cruel, a criança e o adolescente são grandes consumidores. Então, a quem interessa uma infância e uma adolescência que não é crítica, que não está em contato de outros para se mobilizar, que não está pensando sobre o que consome comprando ou sobre o que consome assistindo, a quem interessa uma formação cidadã que desde muito cedo está muito distante da reflexão e da crítica, né? A quem interessa uma formação cidadã que retira das escolas a sociologia, a filosofia, é um consumidor muito eficiente, mas não é um cidadão, uma cidadã muito eficiente, né? Então eu acho que todos esses encaminhamentos da sociedade inviabilizam infância e adolescência no momento que os coloca como o indivíduo talvez menos produtivo, mas potentes consumidores, né? Todas essas ideias contribuem para a invisibilidade das crianças e dos adolescentes. E eu acho que é muito interessante quando você traz, Sheili, a propriedade, né? A criança como propriedade do adulto, da família. Isso, inclusive, gente, infelizmente, é um dos pilares que fundamenta os abusos sexuais, né? As violências sexuais. Então, assim, eu que já atendi muitas pessoas, né? Vocês também, assim, que já ouviram muitos relatos, já cansei de ouvir falas, né? E quem atende, principalmente autores de violência sexual, traz muito isso. Não, mas ela é minha propriedade. Eu acho que a gente tem que começar também nesse processo de educação, né? De ser educador e de realmente investir nessa questão da escutatória, né? Por muito tempo, a gente vem de um processo de educação em que a gente investe muito que os adultos explorem a questão da fala, né? E não da escuta. Eu lembrei de uma situação que eu vivi lá no Povo Chavante, no Mato Grosso, que é uma situação bacana pra gente poder relacionar essa coisa da escuta lá, quando eles vão debater um assunto, eles ficam um mês debatendo um assunto só. Então eles ficam naquela roda lá, que eu esqueci o nome na língua do povo, e aí eles, por exemplo, vamos discutir a proteção das crianças aqui na aldeia. Eles ficam um mês, todas as pessoas da aldeia sentadas, e eles consentem, quando há consenso no assunto, é quando fica um silêncio por mais de um tempo. Uma criança só passa para a fase adulta, por exemplo, quando ela aprende a escutar. E esse aprender a escutar, ele tem vários ritos de passagem para os meninos e para as meninas, com que você atinge esse nível da escutatória. Por que eu estou dizendo isso? Porque vai dar o gancho com o que a Alicia está trazendo de como que a gente compreende a infância aqui. E aí entra também com a coisa das crianças que estão mais antenadas agora, estudando os pesquisadores do Sul Global. A gente foi, ao longo do nosso processo, estudando e bebendo de fontes a partir de uma ideia eurocêntrica. E é por isso que eu falo do plural das infâncias. Quando a gente vai viajar o mundão, o Brasilzão, que a gente tem essa oportunidade, que a gente vai conviver com vários povos, com várias comunidades tradicionais, e você vai observando como que elas entendem e vivenciam a infância,
você pensa, eu aprendi tudo errado. Porque dificilmente lá no povo, no Cucuim, em que os ritos são todos com base em brincadeiras, eles aprendem as coisas com base nas brincadeiras, os ritos de passagem, tudo tem a ver com o lúdico. Eu nunca vi lá naquela comunidade, eu não estou falando de todos os povos, isso é importante, uma criança ser raiada, uma criança apanhar. Inclusive eles falam baixo com as crianças na mesma altura. Eu nunca vi. E eu não estudei isso na escola, de que existe um povo que aprende as coisas brincando, cantando, e que eles nunca batem nas crianças. A gente está aprendendo coisas erradas na universidade, na escola, e a gente está aprendendo um pouco sobre quem a gente é nesse contexto. Não tô querendo romantizar que numa aldeia indígena é tudo lindo e maravilhoso, porque tem várias também violações e tem uma coisa que entre a cultura e os direitos humanos, a gente vai sempre para os direitos humanos, porque tem, enfim, tem outras complexidades. Eu acho que a minha contribuição nessa história, eu sou uma comunicadora, né? Eu tento levar esse assunto para mais pessoas, de um jeito que as pessoas queiram escutar, porque o que eu sinto? E isso e não é, tá? Uma crítica, gente, às campanhas tradicionais, que geralmente quando falam de violência contra a criança é uma criança abaixada, segurando o joelho, preto e branco. Quando é violência contra a mulher com o olho roxo. E na minha concepção isso já virou paisagem. As pessoas não olham mais para essas imagens. Elas já costumam, é uma campanha de violência, já passa assim. Então eu evito esse lugar no meu jeito de comunicar. Até tento trazer humor, mesmo falando de violência sexual, que é um negócio horroroso, que eu já vivenciei, por isso que eu comecei a falar disso. E tento trazer uma forma mais, talvez, contemporânea de dialogar com a sociedade. E eu sei que vocês também fazem isso, porque eu vi uma coisa muito louca, muito interessante da Cria Coragem, que é um mood board, assim, de como eles não tratam esse assunto e tem todas as imagens que eu não gosto. Que é essas coisas, assim, tudo preto e branco, tudo... E a gente também não dá uma gosta. angústia, assim. Então eu queria saber como que vocês chegaram nessa conclusão, por que vocês acreditam que a gente ainda retrata a infância, a violência desse lugar que às vezes comunica tão pouco? A gente começou a falar aqui de como o lucro nesse espaço virtual só acontece a partir da treta, né? Da briga, da raiva, da inveja, os sentimentos que estão sendo acessados e propagados ali, né? Eu acho que a gente já trouxe isso hoje, mas é uma tradição europeia, bastante eurocêntrica, de um viés de uma narrativa que esteve por muitos anos na mão de grupos específicos de celebrações da dor, né? Nós somos, inclusive, como nação, temos uma herança aí, né, de um povo português melancólico, né, nostálgico ali. A gente herda muito uma tradição europeia que vai fazer narrativas muito baseadas na dor, na guerra, né? E a gente não vê tanto, e hoje em dia vê mais, e isso é muito celebrável, o trânsito de outras narrativas de vida, de celebração, né, de fartura, de abundância. E isso também se aplica na nossa leitura quando a gente vai falar do nosso tema tão difícil. Nós, em Cria Coragem, a gente pensa até que ponto retratar o nosso assunto com tanta violência, de certa forma, também não naturaliza algo que não é natural, é social e histórico. Na medida que a gente vai consumindo essas imagens de dor, essas imagens de violência, fica essa mensagem social. Isso é natural. É natural a um continente a pobreza, é natural, é que lá é assim. Toma-se por natural algo que é social, político, histórico. Não é natural, é resultado de processos. Então, em Cria Coragem, a gente acredita muito em contar a história dessa aldeia. Porque ali a infância vira vida adulta de um jeito muito diferente. E isso não é uma ficção, isso existe. A gente tem muito interesse nessa história. A gente tem muito interesse também em histórias que estão abordando a violência, porque é importante falar sim, né? Isso é importante de ser dito, é importante narrar, é importante contar que as coisas estão acontecendo, que elas precisam ser revolucionadas, mas é importante complexificar. Porque também, se não, naturaliza sobre alguns grupos sociais e não sobre outros, como se fosse normal essa pessoa viver essa violência, não é. E como se essa pessoa fosse apenas essa violência.
A vida das pessoas é muito complexa, muito gigante e muito além da violência que ela sofreu. Disso que você tá falando, eu lembrei de uma conversa que eu tive sobre Game of Thrones, aquela série infinita que é americana, passa no Reino Unido, enfim. Eu tava comentando sobre essa série com alguém, né, no tempo que a série tava na moda, falando, nossa, essa série me incomoda demais. Toda cena que tem um bar, uma taberna, não sei o que, tem um monte de mulher seminua, tem um monte de cena de estupro, que saco. Aí a pessoa olhou pra mim e falou, mas aqui naquela época era assim. Eu falei, que época? Que a gente voava em cima de dragão? Que época? Isso é uma ficção, não existe essa época. Aonde que a pessoa... Então mesmo na ficção a gente cria, a pessoa naturalizou tanto que pra ela não, mas é que nessa época as mulheres eram um objeto mesmo. Que época? Sim. Então eu tô criando uma época, eu tô criando histórias novas. Pra justificar a violência. Não, com a mesma violência de sempre. E eu sei que tu tinha uma ponte pra fazer com o que ela tava falando, né? Tem, e tem a ver com duas coisas agora, a partir disso que você tá falando. Uma ponte com isso da ficção, e aí pensando ficção, literatura pra criança, que eu vou falar um pouco da minha pesquisa que vai de encontro com isso que você tá falando, quando a gente fala de racismo, falar sempre de um lugar de escravização, né? Mas eu vou falar de uma outra coisa que é de diferença entre participação e trabalho. Quando a gente pensa na questão das infâncias, né? A gente fala bastante da exploração do trabalho infantil, né? Que é o extremo, mas a gente fala pouco, talvez, que é uma aprendizagem também com os povos tradicionais, da participação das infâncias numa comunidade, numa sociedade. E que a participação coletivizada, ela leva exatamente, ela é uma contranarrativa. Então, queria trazer disso e queria trazer que, por exemplo, quando eu vou pesquisar e me aprofundar na questão étnico-racial nos livros para a infância, que é a minha pesquisa, por exemplo, na área da educação, da psicologia e da linguagem, eu não quero reproduzir nas imagens dos livros que eu apresento para as crianças os estereótipos que a gente sempre teve nos livros didáticos, por exemplo. Eu quero apresentar o que há de mais bonito esteticamente, de linguagem, de perspectiva, de cor, entendeu? De fineza, de beleza. Por quê? Na minha percepção, eu que fui a criança que colori o meu beco para poder ler para as outras crianças da minha favela, eu quero que as crianças tenham um melhor repertório. Que elas consigam ficcionar a partir disso. Não é que essas histórias não vão falar de dor. Elas vão falar de dor também. Você faz uma chamada, Sheili, que eu acho que remete a uma questão que é um compromisso ético. Eu acho que, assim, cada um de nós, a partir do lugar que a gente está, tem que ter esse compromisso ético. E o ECA fala, né? É papel da família, do Estado e da sociedade. O ECA não fala, nem a Constituição, né? Que é só papel do Estado, né? É só papel da família, porque tem muita gente também que quer colocar esse lugar só na família. Sim. E a gente ouviu muito isso lá, né? Então, não, é papel de todo mundo e cada um pode fazer, né? Eu sou professora lá numa escola, na comunidade, eu sou professora numa escola também, que são as escolas particulares, geralmente da galera aí que tem grana, que não quer falar sobre isso, né? Eu já vi vários também, não, a gente não quer falar porque os pais não gostam. A gente tentou sobre fazer a violência sexual, sobre a violência sexual, porque os pais vieram reclamar. Não, porque estão achando que a gente está expondo as crianças e adolescentes a conteúdos impróprios. Não, gente, hoje tem muito material legal, tem muita literatura, tem muita coisa legal que dá para você trabalhar esse tema, que é um tema difícil, mas de um lugar que chama para proteção. Então, obrigada pelo convite, para todas nós estarmos aqui. Obrigada a você que está com a gente. Venha para os próximos Cria Debate. E se o assunto é difícil, cria coragem.